Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pediatria, vou mostrar um trabalho que eu fiz e vou falar um pouquinho sobre esse trabalho. Vou explicar mesmo o conteúdo do trabalho, igual. Espero que vocês gostem, deixem um like, se inscreve no canal. E eu tô um pouquinho sumida aqui, mas eu espero que vocês compreendam. Me sigam no Instagram, que lá eu explico direitinho minha rotina. E eu sofri um acidente recentemente, por isso que eu não consegui gravar com mais frequência, tá bom? Espero a compreensão de todos e vem pro vídeo. Então, esse é o meu trabalho que eu fiz para a faculdade, como eu falei. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O nosso tema era as principais traumas de coluna vertebral em pediatria. E a gente falou somente de trauma de coluna vertebral. Teve outros grupos que apresentaram outras partes. Então, normalmente eu faço assim, primeiro slide do trabalho, eu coloco o símbolo da universidade, que agora são esses dois aí, Univeritas e UNG, que é um grupo só agora, e coloquei uma imagem referente ao trabalho que a gente vai utilizar. Por ser em pediatria, eu coloquei esse bebezinho vendo imagens de radiologia. Coloco o tema, e basicamente é isso. No segundo slide, eu coloco o nome dos participantes, que aqui no caso foi eu, a Fernanda, a Inês, a Leila e a Rebeca. E aí a gente foi para a primeira parte do trabalho. Nessa primeira parte a gente está explicando sobre a coluna vertebral, que quando a gente nasce, quando é o feto, ela é em C, aí depois ela vai tendo algumas curvaturas para depois chegar na curvatura que a gente está acostumada. A curvatura da coluna vertebral toma a forma que conhecemos ao decorrer do crescimento. A torácica e a coxígenas são chamadas de curvaturas primárias, pois se mantêm desde o período fetal. Já as curvaturas cervical e lombar são secundárias, aparecem e se consolidam somente após o nascimento, ou seja, elas vão se modificando com o decorrer da idade do ser humano. Aqui nesse slide a gente está explicando sobre quedas e explica o índice de queda, as consequências, as quedas e alturas. Tem toda uma tabelinha aí. Depois, se vocês quiserem entender melhor, vocês apertem pausem e dá uma lidinha nesse slide que é bem interessante. E aqui a gente vai falar sobre os principais cuidados de traumas de bebês ou crianças quando acontece um acidente, que é assegurar as vias aéreas, usar a manobra de tração da mandíbula para proteger a coluna cervical, assegurar que as vias aéreas estejam limpas, fazer aspiração se necessário, providenciar o oxigênio pela máscara ou fazer ventilação com o ventilador manual. Máscara de oxigênio suplementar seguindo o protocolo. Imobilizar a coluna vertebral, providenciar transporte o mais rápido possível para o centro de saúde e durante o transporte reavaliar sempre as condições do bebê ou criança e oferecer os cuidados adequados. Gente, isso aqui não é que a gente vai fazer se caso acontecer um acidente. Isso aqui, no caso, são os socorristas que vão fazer, tá bom? Mas isso aqui é interessante a gente saber que, por exemplo, a gente não deve mexer, a gente não deve, como está escrito, imobilizar a coluna. Ou seja, a criança caiu, deita no chão lá com ela, começa a conversar, explica que ela tem que ficar paradinha até os socorristas chegarem, porque aí eles vão fazer a imobilização correta para não correr nenhum dano colateral. Às vezes a criança, por exemplo, fraturou uma vértebra e você mexe, ao mexer, você pode fazer com que lesione a medula. E se lesionar a medula, você pode ficar paraplégico, você pode ficar tetraplégico, você pode ter sequelas. Então, é interessante você, quando acontecer o acidente, você ter a consciência que não é para tirar a criança dali imediatamente, jogar dentro de qualquer carro e sair. Você tem que deitar ali no chão com ela, tranquilizar a criança. Se for o caso, explica o que aconteceu, dependendo da idade da criança. E explicar, manter ela calma e fazer com que ela permaneça naquela posição até os socorristas chegarem.
Claro, ao ligar à emergência, vocês explicam o caso e dão ênfase exatamente ao que aconteceu, a posição que a criança está, tudo direitinho, para que o socorro venha mais rápido. E aqui, quando for determinar prioridade de transporte, são considerados alta prioridade o estado geral da criança não for bom, se o paciente estiver diferente ou apático, o paciente com vias aéreas comprometidas, dificuldades respiratórias ou respiração inadequada, possibilidade de choque ou se tiver hemorragia descontrolada. Então, se tiver uma dessas coisas aqui acontecendo com a pessoa que sofreu esse acidente, com essa criança, você deve informar sim ao atendimento por telefone aos socorristas, seja eles o SAMU ou seja eles o corpo de bombeiro. Explica exatamente o que está acontecendo naquela situação. A criança está com a pupila dilatada, a criança ela não consegue falar, você explica tudo o que estiver passando ali. Se a criança está bem, está consciente, falando tudo tranquilinho, vocês vão falar o que está acontecendo, porque aí eles vão determinar se a prioridade é mais alta ou se a prioridade é a comum, tá bom? E aqui a gente falou sobre a maioria das lesões na coluna vertebral, que nas crianças ocorrem no pescoço. Em crianças menores de 8 anos, acontece na cervical, acima da C4, normalmente causada por acidentes de trânsito, queda, abusos ou maus tratos. Nessa outra, a gente falou sobre crianças maiores de 8 anos, que as lesões são da C5 a C8 e normalmente ocorre devido a acidentes de trânsito, lesões esportivas, particularmente por ginástica, mergulho, equitação, futebol americano e luta livre. Então, normalmente, depois dos 8 anos, é mais por acidente de trânsito e lesões esportivas. Dificilmente será por outro meio. E aqui a gente está explicando um caso de acidente de trânsito. E no caso 1, a nossa amiga Leila, que declarou o caso 1, na parte da BNT que a gente entregou lá, o caso está totalmente detalhado. O paciente tinha 5 meses, estava sentado no colo da mãe, no banco da frente do automóvel sem cinto de segurança, quando ocorreu uma colisão frontal contra outro veículo. A criança caiu no banco da frente e estava chorando. Ela foi arremessada e ela estava chorando. E por ocasião da chegada do hospital, apresentava irregularidade no seu estado geral. Ou seja, foi checado aqueles tipos de atenção que a gente tem que ter e foi visto que não estava comum, que tinha algo de errado. E a criança chorava muito. Então, o exame apresentava um nível de sensitivos em T2, na torácica 2, como paraplegia crural bilateral. Na ultrassonografia de abdômen total realizada, não mostrava sinais de anormalidade. Na TC de crânio, evidenciou hemorragia subcoranoide junto ao tentório e foice cerebral, e presente de material hemorrágico no corno posterior e ventrículo esquerdo do cérebro. Ou seja, num exame deu normal, no outro exame aparecia que não estava normal, que ele estava com hemorragia subacoranoide, e os raios-x simples de coluna cervical e torácica e pelve não mostraram fraturas ou luxações. A TC de coluna cervical também não apresentou alterações. A ressonância de coluna vertebral demonstrou transecção completa, associada com avulsão medular em segmento de comprometimento de T3 a T7. Ou seja, não quebrou nada, mas em compensação, lesionou a avulsão medular da T3 até a T7, fora uma hemorragia cerebral subcoranoide. Ou seja, não tinha quebrado nada. Então, você tem que ver que tudo pode lesionar muito. Claro, o paciente era muito pequeno, foi muita imprudência, né, do responsável, mas acidentes acontecem. E você tem que tratar o paciente da melhor forma possível, como se fosse o pior a acontecer, porque você não sabe o que realmente está acontecendo. Então, foi feito vários exames e foi detectado essas duas coisas. E aqui a gente mostra a incidência de AP da coluna torácica, que foi feito nesse bebê, para poder verificar se tinha alguma lesão na coluna vertebral, no caso, não na medular.
E aqui foi a imagem do posicionamento. Gente, desculpa, eu acho que eu tô um pouco fanha, tá? Eu peço desculpa. Aqui foi a imagem de como é feito esse posicionamento. Claro que foi feito num bebê, aqui tá mostrando num adulto, mas é a mesma posição. E aqui também o perfil de coluna torácica. Aqui tá detalhando tudo direitinho, como que é feito, a posição que você tem que fazer. E aqui é a posição em forma de imagem. Também foi feito no adulto, mas no caso desse acidente foi feito no bebê. Mas é o mesmo posicionamento para adulto e criança. O que difere somente é o tamanho da colimação e a proteção radiológica, porque em bebês e crianças a gente tem que ter uma atenção maior, porque as células estão em desenvolvimento e pode ocorrer alguma lesão nas células, causando algum dano futuro. Então a gente tem que sempre se atentar muito a isso. Aqui foi as radiografias e a ressonância desse bebê. Aqui a gente vale atentar, ó, que a base da coluna vertebral, do corpo vertebral, ela é reta. Quando ela é reta, tem chance de 80% a 100% de crescimento, ou seja, mostra que é um bebê. Aqui tem outra incidência, AP de coluna cervical. Aqui tá detalhando tudo direitinho. Aqui a gente colocou a imagem. Isso aqui também é feito em criança. A imagem é de adulto, mas é feito em criança. Aqui a gente tem a incidência de perfil da coluna cervical. Aqui tá explicando tudo que a gente tem que colimar e fazer direitinho para poder sair com um resultado legal a imagem. E aqui é a posição na prática, como que é feita. Também é feito em bebê. Claro que é a mãe que vai segurar ou vai colocar ele em pezinho na mesa, perto da estativa, para poder conseguir fazer. Aqui a gente detalhou a incidência de AP toral, transoral, que é da C1 e C2. Esse posicionamento é um pouquinho difícil fazer em criança, porque ele tem que ser feito com a boca aberta. Então, se a criança tiver sonolenta ou não quiser cooperar, aí é complicado de fazer. Normalmente, se a criança estiver chorando, basta o técnico ou tecnólogo ter um pouco de paciência e quando a criança respirar para chorar, que ela abrir a boca, você bate o raio-x. Então, é importante você prestar bastante atenção no paciente para poder você fazer esse exame. Aqui tem a posição, como que é feita. Aqui a imagem dos raios-x, como fica. Aí aqui também. Aqui é uma incidência antero-posterior e lateral de uma fratura por compressão. Nessa fratura por compressão, onde está as setinhas, tem fratura. Normalmente acontece por queda ou pulo. A criança pula de uma altura ou de um lugar para o outro, ou no chão mesmo com uma alta frequência, ou cai de bumbum no chão e faz com que ocasione essa fratura. E aqui a gente falou um pouco de escoliose etiopática, que é uma doença que acomete a coluna. E aí tem 3 tipos, aqui embaixo você consegue ver 3 tipozinhos dela. E esses 3 tipos acomete a crianças de 0 a 3 anos, o primeiro tipo, o segundo de 4 a 9 anos, o terceiro de 10 até a maturidade. E isso aqui pode causar anomalias em fibras musculares. E aí a gente vai mostrar também a foto de como a cirurgia corrige essa patologia. E aqui a gente tem o raio-x inicial antes da cirurgia com a patologia. Você vê que a coluna está bem torta. Isso é um problema muito grave, pode acometer o pulmão e o coração devido à curvatura que a coluna faz. E do lado a gente tem a imagem depois da cirurgia, com a coluna totalmente endireitada. E é muito interessante essa cirurgia e com certeza traz um conforto muito grande para essa criança. E aqui a gente faz uma capa final para encerrar o trabalho. Agradece a todos, pergunta se tem alguma dúvida. Normalmente a gente não pergunta se tem alguma dúvida, a professora que sempre pergunta se tem alguma dúvida. E a gente reza para que ninguém fala que tem alguma dúvida, porque a gente se mata para fazer um trabalho e depois é capaz de vir uma pergunta que não tenha nada a ver com o que você estudou. Mas normalmente os alunos da sala cooperam e não fazem pergunta, mesmo tendo alguma dúvida não fazem e depois pergunta no privado pro grupo para ver se o grupo sabe responder. E esse é o tipo de trabalho que a gente faz de seminário.
E aí é colocado no data show e todo mundo vai falando e mostrando ali no data show as coisas para que toda a sala veja. E é uns trabalhos um pouco cansativo e estressante, porque é muita gente, normalmente é sempre muita gente no grupo, muito conteúdo para pouco tempo de apresentação. Normalmente a apresentação tem que ter em média 20 a 25 minutos, não pode passar disso. E você tem que detalhar muito bem do que você está falando. Então é um pouco complicado por isso. E aí junto o nervosismo, tudo, mas normalmente sempre dá certo e nossa sala normalmente está saindo muito bem nos seminários. E o vídeo de hoje é isso.